Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um tempo de celebração, de comunhão, e fechando o mês de janeiro, nesse domingo 30 de janeiro, trazidos pela boa mão do Senhor para o culto desta noite. Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico, em seguida vamos orar, e o Ministério de Louvor vai nos conduzir ministrando as canções que estão preparadas para esse momento. A minha sugestão e a minha proposta é que você, como aprendemos hoje de manhã, evite se distrair, evite se desvincular desse momento que estamos juntos como igreja, reunidos, ainda que apenas de forma online por hoje, mas que você evite se desplugar, não é? Se desligar desse momento, você esteja conosco aí por inteira.
Vamos fazer a leitura do texto, Romanos, capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 1, há uma recomendação, e nós conhecemos bem, que diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, que sejamos aí conscientes dessa exortação da parte de Deus a uma vida consagrada, a uma vida onde o uso dos nossos dons e talentos glorifiquem ao Senhor. Aquele, como aprendemos hoje pela manhã, nos capacita, nos reveste, nos unge, que seja Ele glorificado a partir da compreensão deste ensinamento apostólico. Somos um corpo, a despeito de termos muitos membros, e todos os membros não terem a mesma função. Não temos a mesma função. Então preste atenção, que haja esse entendimento no exercício desses diferentes dons que nos foi dado pela graça de Deus. O que profetiza, que faça de acordo com o padrão da fé, o que ensina, que seja usado, que seja ousado no ensino, no exercício do ensino, e o que serve, que sirva com alegria, o que encoraja, que faça isso com amor, com zelo, com entendimento, e o que contribui com generosidade. Que Deus possa nos instruir e nos capacitar para que, como igreja, desenvolvamos nossos dons, edificando-nos uns aos outros. Vamos adorar ao Senhor com o ministério de louvor após a oração do pastor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado pelas suas misericórdias renovadas sobre nossas vidas. Obrigado pela igreja que se reúne nesse instante, espalhada, ó Deus, pela cidade do Rio de Janeiro, extrapolando a cidade do Rio, fora da cidade do Rio, fora do estado do Rio, fora do Brasil. A igreja de Lírio que se reúne, ó Deus, pelo mundo afora. Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos faça um nesse instante, um no propósito de Te adorar, um no propósito de glorificar o Teu nome, um no propósito de servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, que como igreja estejamos empenhados, estejamos, ó Deus, compromissados em edificarmos o corpo de Cristo a partir do exercício de cada dom dado por Senhor a nós. Nós oramos confiados e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar o ministério de louvor. Queridos, boa noite, graça e paz. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nessa noite tão maravilhosa e que você possa louvar junto com a gente,
canções que vão falar profundamente ao seu coração. Então, se alegre no Senhor. Amém? Aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, distante El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Do seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Eu declarei: Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Aleluia, glória a Deus. Descanse no Senhor.
Ele está aqui no meio de nós. Ele quer visitar o teu coração. Amém. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Tenha liberdade sobre nós, Pai. Teu Espírito Santo venha falar nos nossos corações. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou
tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Muito bem, amados. Eu preciso lembrar aos irmãos, amanhã é segunda-feira, dia 31, e na próxima terça-feira, depois de amanhã, não tendo nada de extraordinário, nada de emergencial, nós retomaremos nossas reuniões presenciais com o Jardim de Oração às 8 horas da manhã, sob responsabilidade do Ministério de Mulheres da Igreja, da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Terça-feira, 8 da manhã, elas já estarão aqui no Jardim de Oração. Quarta-feira nós temos a reunião das Déboras, tendo início às 19 horas, mães intercedendo por seus filhos, mães biológicas, mães do coração e mães espirituais. Essas mulheres se reúnem toda quarta-feira aqui na nave, aqui no templo, para clamarem, para buscarem a Deus em favor de seus filhos. Quinta-feira, permitindo o Senhor, teremos a nossa reunião de oração e estudo bíblico, e este mês de fevereiro que se aproxima, com a graça de Deus, retomaremos algumas atividades já presenciais também, através do Ministério Infantil, através dos Embaixadores do Rei, das Mensageiras do Rei. Já temos, permitindo Deus, o discipulado startando na próxima semana, as reuniões online. Temos aí acontecendo nos próximos dias uma reunião de liderança com a irmã Sarita. Enfim, fevereiro já é retomada presencial, online, híbrida de atividades nossas. Se o Senhor permitir, no próximo domingo, nossas reuniões, tanto da manhã quanto da noite, já serão híbridas, ou seja, presenciais e online, com o culto aqui, com a congregação reunida, e também a transmissão online para aqueles que ainda têm dificuldades de se deslocarem para cá. Também lembrá-los de que este mês que se aproxima, fevereiro, no último final de semana, é o final de semana do Carnaval. E a despeito do prefeito ter suspendido o Carnaval, ele não suspendeu ou cancelou o feriado. Então, o feriado do Carnaval está mantido. Isto, obviamente, vai trazer alguns desafios para todos nós. Por quê?
Porque as pessoas estarão se deslocando por viagem, se deslocando para outras atividades, por outras razões, mas estarão aí em movimento, em deslocamento. E nós vamos avaliar essa questão por conta da reunião do último domingo. Aguardem maiores decisões a respeito disto. Dentro de fevereiro, cabe ressaltar, cabe destacar as atividades presenciais nos cultos retomadas, de manhã 9 horas, à noite 18. As atividades do discipulado retomadas a partir da semana que vem, da próxima segunda-feira, de amanhã 8. Retomadas a partir, no caso aí, do dia 7 de fevereiro. As atividades dos embaixadores, mensageiras, Déboras e Jardim de Oração, retomadas também de forma presencial. E a escola bíblica, retomando, permitindo Deus, a partir da quinta-feira, 3 de março. As revistas para a escola bíblica já estão disponíveis, você pode procurar a Secretaria da Igreja, o investimento é de R$10 pela revista e adquirir através da irmã Carmen também. Ok? Então nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor e vamos fazer isso de uma maneira bem especial agora com uma participação musical e Deus certamente estará também atento a mim e a você nesse tempo em que separamos para a consagração de nossas vidas, nossos talentos e nossos bens, dízimos e ofertas. Como acabamos de ler, se você vai ofertar, se você vai apresentar ao Senhor parte daquilo que Ele tem te dado, faça com alegria, com generosidade e liberalidade. É assim que a Bíblia nos ensina. Então está aí no seu TV, no seu televisor, no seu celular, as informações bancárias da igreja. Você pode fazer através do Pix, e a chave do Pix é o nosso CNPJ, ou através de transferência, como você preferir. Vamos adorar ao Senhor nesse instante e adorá-lo também com a parte daquilo que Ele nos tem dado. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale tu caminhas junto a mim, é certo, misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e adoração. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto
luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Muito bem, vamos orar, vamos colocar diante de Deus aí esse momento de consagração dos dízimos e ofertas e também rogar ao Senhor pela retomada das nossas reuniões presenciais, das atividades que já estão sendo aí na próxima semana assumidas por cada ministério, por cada área da igreja. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por nos dar a oportunidade de, como igreja, nos reunirmos, ainda que de forma online, mas como igreja viva, estamos reunidos com um só objetivo: oferecer ao Senhor um culto que lhe seja agradável. Estarmos aqui, ó Deus, quebrantados, com nossos corações contritos, a fim de que o Senhor trate conosco da maneira que lhe convier, através da ministração da palavra, através da música, através da oportunidade de nos apresentarmos ao Senhor também. Que nos apresentemos ao Senhor como a Tua palavra nos ensina, com um coração contrito e quebrantado, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, que os dízimos e ofertas depositados nesse instante, creditados nesse instante, o Senhor os multiplique, o Senhor nos dê sabedoria na administração, na gestão desses recursos. Que o Senhor também possa abençoar, ó Deus, cada servo Teu, cada serva Tua, que tem, ó Deus, mantido o compromisso, o entendimento de servir ao Senhor também com seus bens. Ó Deus, aqueles que porventura estejam desempregados, abra a porta de emprego para que ele volte a desfrutar, volte a experimentar dessa alegria, dessa satisfação. Senhor, fica conosco, que a Tua palavra agora venha ao alcance dos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, amados. Eu quero convidá-los à leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro está na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, tem alguns conselhos para mim e para você, que são oportunos, extremamente oportunos esses conselhos. E diz assim, preste atenção, Filipenses 3, a partir do verso 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso,
todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo sentimento, esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Agora, por favor, Hebreus capítulo 10, é a segunda leitura para esse instante. Hebreus capítulo 10. O texto é o verso 38. Hebreus 10, 38. E diz assim, eu vou fazer a leitura a partir do verso 37. Pois aquele que vem, virá dentro em breve e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Vou repetir. Pois aquele que vem virá, dentro em breve e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Ou, algumas versões, não se agradará dele. Eu gostaria de considerar com os irmãos, nesse instante, mais uma vez, e fechando esse mês de janeiro, esse lugar especial da perseverança na vida do crente. Estou insistindo ao longo desse mês de janeiro, porque entendo que é extremamente importante compreendermos essa plataforma da perseverança para prosseguirmos, para seguirmos adiante, posto os desafios e obstáculos que vierem, avançando comprometidamente, compromissadamente com o reino, com Deus e com sua palavra. E aí, a questão é compreendermos, entendermos o que a Bíblia trata, como a Bíblia aborda essa situação da perseverança na vida do crente. E a primeira coisa que precisamos fazer é traduzir a palavra perseverança. O que é perseverança? Vamos aos dicionários? Aí os dicionários dizem assim: perseverança é conservar-se firme e constante. Perseverança é persistir, prosseguir, continuar. Perseverança é continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, conservar a sua força ou ação, dar sequência, perdurar, subsistir, ter ou mostrar firmeza, permanecer sem variar de intenção. Permanecer sem variar, sem oscilar de intenção. A importância da motivação sempre nasce no meio de uma caminhada. Sempre quando começamos algo, estamos extremamente mobilizados, motivados. Você há de se recordar o que mencionamos hoje pela manhã. Quando muitos empreendem no início do ano, esse ano eu quero ler a Bíblia toda, esse ano eu quero me preparar melhor para servir em tal área, em tal ministério. Vocês vão se recordar que domingo passado fizemos menção sobre a expectativa de alguns que, quando iniciam o ano, quando dão início ao mês de janeiro, empreendem, agora eu quero fazer um regime, porque afinal de contas estamos no verão, e eu quero ter um corpo mais saudável, eu quero ter um corpo mais sarado, enfim, esta motivação vem com a nossa
caminhada, com a nossa persistência. E sempre que começamos algo, estamos sim mobilizados, motivados, animados, mas o tempo vem se aproximando, e com a chegada do tempo, com o contar dos dias, com o passar das semanas, os desafios se apresentam, as demandas se agigantam ou se avolumam, e aí é nesse momento, é nesse instante que somos exigidos no que diz respeito a perseverar, continuar. É aí que somos desafiados a persistir, a perdurar, a mostrar firmeza, perseverança, a permanecer sem variar, sem desanimar. É nesse instante em que precisamos exigir de nós mesmos um esforço maior, a fim de não retrocedermos, a fim de não desanimarmos. E é importante, irmãos, no que diz respeito à carreira cristã, é importante nós lembrarmos da experiência do profeta Abacuque. Abacuque profetizou num tempo em que o povo de Deus estava extremamente desanimado, extremamente desmotivado. E Abacuque ficou por algum tempo contaminado, influenciado por esse desânimo. Abacuque chegou a um instante em que se aproximou de Deus e o interpelou e buscou respostas em Deus para todo aquele desânimo e abatimento que caiu sobre o povo e também o atingia. E observe, na oração de Abacuque, lá no capítulo 3, o profeta diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque, mesmo na condição de profeta, entendeu e disse à sua alma: não desanime, não retroceda, não pare, vamos em frente, vamos manter o foco e a confiança, vamos continuar crendo na intervenção de Deus, na manifestação do seu poder em nosso favor, vamos continuar crendo na graça de Deus. Era Abacuque também encorajando o povo. E aí nós compreendemos que nessa oração, mais tarde ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, ainda que vocês desanimem, ele diz: todavia, preste atenção, era o profeta dizendo: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque já tinha renovado o seu ânimo, Abacuque já tinha sido alcançado pela graça e pela ação inconfundível de Deus, e reanimado, redespertado dentro do seu projeto de avançar com o povo. E diz o texto: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. É como se Abacuque dissesse: Senhor, há uma sonolência, há uma indiferença, há uma apatia, há um desânimo generalizado. Desperta, aviva, Senhor, a tua obra. Por que a igreja precisa perseverar? Por que eu e você precisamos perseverar? Qual a razão, qual é a importância, qual o lugar da perseverança na nossa caminhada, na caminhada de Lírio dos Vales, na caminhada da sua família, na caminhada dos seus projetos pessoais, profissionais? Por que perseverar? O texto bíblico, por favor, diz assim, Mateus 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não foi João,
não foi José, não foi Tomé, não foi Pedro quem disse essas palavras. Essas palavras foram pronunciadas dos lábios de Jesus. A perseverança será contemplada. A perseverança tem seu prêmio. A perseverança tem suas consequências e resultados. Falamos sobre isso hoje de manhã. Podemos não vê-la imediatamente, podemos não perceber e contemplar os resultados dela da forma que queremos ou planejamos, mas a perseverança tem consequências, tem resultados. Jesus diz: olha, aquele que perseverar, esse perseverando até o fim, será salvo. Sem a perseverança, eu e você não podemos alcançar a salvação em Jesus Cristo. Guarde isso. A perseverança carreia a nossa salvação, no sentido de nos tornar objetos, pessoas que contemplarão, desfrutarão da salvação que Cristo nos proporciona. O texto bíblico é clássico e claro: sem a perseverança não há outra fórmula para alcançarmos a salvação. Afinal de contas, ela é um ato feito pelo amor de Deus e por meio de Jesus Cristo. A salvação é um ato de Deus, mobilizado pelo amor dele por mim e por você em Cristo Jesus. O que ele requer de mim e de você? Persevere. Perseverança. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos apresenta exemplos de homens e mulheres que foram perseverantes e obtiveram e alcançaram suas conquistas. Já falamos aqui, né? Pregamos sobre um deles, Tomé. Falamos sobre outro, ainda dentro deste mês, Josué. Mencionamos aqui, em outros instantes, sobre a vida do apóstolo Paulo, a sua demanda, a sua compreensão, o seu entendimento por perseverar, o encorajamento da parte de Deus para que ele não desanimasse diante das perseguições, diante das injúrias a que era imposto e que sofria. Perseverar. Aprendemos, Ruth nos dá preciosas lições, extraordinárias lições sobre a perseverança. Uma mulher que perseverou diante de Boaz, que se resguardou, que se manteve intacta, se manteve com sua reputação protegida diante de Boaz, e Deus honraria a postura de Ruth, as atitudes de Ruth. Poderíamos citar tantos outros exemplos aqui, a perseverança de Daniel, a perseverança de Davi, diante de um momento tão difícil, debaixo da perseguição de Saul. Como há fartos exemplos bíblicos, e que mostram a importância da perseverança na minha e na sua vida. Jesus Cristo diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, minha irmã, último domingo de janeiro, e eu queria aqui fechar este mês dizendo a você: não deixe de perseverar. As dificuldades, se já não estão batendo a sua porta, poderão bater no próximo mês. Os obstáculos poderão chegar sem avisar, em março, em maio, em outubro, mas eu gostaria de propor a você aqui: não deixe de perseverar. Não deixe de perseverar. Mantenha a sua postura de perseverar diante de Deus. Você quer alguns exemplos trágicos? A Bíblia também tem, de pessoas que não perseveraram. Vou te dar 3 deles. O primeiro que eu quero chamar a sua atenção é o exemplo de Ananias e Safira,
Que tragédia! Que tragédia se abateu sobre as vidas de Ananias e Safira. Sabe por quê? Porque eles se distraíram com os negócios desse mundo. Eles não levaram a sério o compromisso com Deus e se embaraçaram com a ganância, com o desejo de se dar bem, e alguma coisa foi deixada para trás, o que eles não podiam deixar, a perseverança. E você conhece o fim desses dois? Você conhece o fim desse casal, de Ananias e Safira? Pois bem, eles deixaram de perseverar. Quer um outro exemplo, bem conhecido e clássico? Judas. Judas abriu mão de perseverar. Entenda uma coisa, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, mas entre a venda, entre a traição por parte de Judas a Jesus e até a sua morte, ele teve tempo para se arrepender, ele teve tempo para voltar, ele teve tempo para reconsiderar, ele teve tempo para retomar sua aproximação de Jesus, mesmo tendo-o traído. Ele teve tempo, mas ele tomou o caminho da desistência, ele tomou o caminho da covardia, ele tomou o caminho daqueles que deixam de perseverar. E o texto diz, e diz com muita dor e pesar, que depois Judas sai de cena de uma forma trágica. Mateus capítulo 27, versículos 4 e 5. E a Bíblia dá um outro exemplo, dá o exemplo de dois discípulos, ou dois membros de uma igreja que trabalharam com Paulo, e que por falta de perseverança, por terem desistido de perseverar, se levantaram contra Paulo, levando dor e sofrimento ao apóstolo. Se você puder, depois consulte a palavra. 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20, traz a triste experiência de Himeneu e Alexandre, dois homens, membros da igreja, que se distraindo, deixaram de perseverar e passaram a combater contra o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amado e amada, nessa noite, eu quero dizer a você, siga perseverando, siga em frente. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, disse o seguinte, abra sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, é importante que você, atento a esse texto, observe que a questão da perseverança na vida cristã é fundamental, fundamental. Aqui, o apóstolo Pedro diz aos seus leitores o seguinte, ouça isso, versículos 3 e 4 de 2 Pedro, 2 Pedro, versos 3 e 4, espera aqui que eu estava na primeira. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Escute agora, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo
por causa da cobiça. Vos torneis participantes da natureza divina. De que forma? Desfrutando das preciosas e sublimes promessas que estão apresentadas, estão ofertadas, estão dadas a mim e a você. A perseverança trabalha na natureza, a perseverança trabalha em mim e em você, no temperamento, no comportamento. A perseverança nos torna resistente, nos torna capazes de vencermos os obstáculos, os desafios que se apresentam a nós. É isso que Pedro está dizendo. Nos tornamos participantes dessa ação extraordinária, sobrenatural de Deus para conosco, a fim de avançarmos, a fim de perseverarmos, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Meu irmão, minha irmã, perseverar é robustecer a fé, perseverar é criar raízes, perseverar dá a mim e a você a oportunidade de adquirirmos, de amadurecermos a ponto de desfrutarmos da visão, da perspectiva da mente de Cristo. Ah, pastor, aí eu acho que o senhor exagerou. Não exagerei não, abra sua Bíblia. A carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2. Não há nada, absolutamente nada de errado nisso. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte, observe, verso 15 e 16. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós quem? Paulo está falando dos apóstolos, mas nós quem? Paulo está falando de alguns poucos privilegiados? Não, nós temos a mente de Cristo. Paulo está falando de todo homem e mulher que um dia teve um encontro real e transformador com Jesus. Nós passamos a adquirir, a desenvolver, por experiência, pela perseverança que vai tratando conosco, a ação do Espírito Santo tratando comigo, a ação do Espírito Santo aparando as arestas, a ação do Espírito Santo implementando as mudanças que são necessárias na minha vida. Essa ação do Espírito Santo vai gerando, vai dando a mim a mente de Cristo. E aí a leitura que passo a fazer do sistema, eu a faço pela mente de Cristo. O olhar que eu passo a ter das coisas à minha volta, o funcionamento dessa engrenagem do mundo que jaz no maligno, eu passo a ter o olhar de Cristo sobre esse sistema. Aí Paulo vai dizer, por essa razão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho a mente de Cristo. Por essa razão, Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o olhar de Cristo, eu tenho a leitura de Cristo, eu tenho a percepção de Cristo. O cristão que adquire a mente de Cristo é aquele cristão que tem o perfil da perseverança, da persistência, que se permite criar raízes na sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus. Nós lemos hoje, aqui na abertura do culto, sobre Romanos 12. Extraordinário o que Paulo fala ali, extraordinário os conselhos do apóstolo ali, a ponto de, você há de se recordar, Romanos capítulo 12, vou lá de novo, o apóstolo diz o seguinte, ouça isso, o apóstolo diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração.
Romanos 12, 12. Ah, pastor, isso está muito próximo do que o senhor pregou de manhã, mas é para estar. Isso não é casual. Ah, pastor, isso está muito semelhante com aquilo que o senhor pregou no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo, mas é proposital, é intencional. O meu desejo é fazer uma imersão na importância da minha e da sua perseverança na fé, da minha e da sua perseverança na comunhão com Deus, da minha e da sua perseverança no alimentar-se da palavra, na vida de oração, na intimidade com Deus. Perseverar é um dos segredos vitais da nossa saúde espiritual, da nossa vida cristã. O apóstolo Paulo nos ensina isso de múltiplas maneiras. Quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta, ele diz o seguinte, ouça isso, 2 de Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, por favor, olha o texto. Ele vai dizer ao seu filho na fé, ao seu seminarista, ele vai fazer a seguinte recomendação: combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé. Combati o bom combate, perseverei. Ele poderia dizer: não desisti, Timóteo. Não recuei, Timóteo. Foi fácil, Timóteo? Não foi, não. Foi simples, Timóteo? Não foi, não. Mas eu combati esse bom combate. Eu fui em frente, eu não recuei. Aí o apóstolo diz: eu já estou sendo derramado como oferta de libação, o tempo da minha partida está próximo, mas eu não recuei, mas eu não desisti, mas eu terminei a carreira que me estava proposta, aquilo que o Senhor me deu para fazer. Lembra-se da nossa mensagem hoje pela manhã? Lembra-se? Entende? O apóstolo Paulo sendo levado para Roma e Deus dizendo: eu serei contigo, convém que você vá até lá e testemunhe a meu respeito. É exatamente isso, é dessa forma que eu e você precisamos encarar a vida cristã, com perseverança. Aos Gálatas, lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, trata de uma maneira especial com esses crentes da Galácia. Antes ele havia dito: olha, vocês estavam correndo bem, alguém parou você, o que está acontecendo? Estão impedindo você. E aí, já no finalzinho, lá no capítulo 5, ouça o que Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei firmes, e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. É Paulo dizendo aos crentes da Galácia: não voltem atrás, não desanimem, não joguem a toalha, perseverem, não deixem de perseverar. Eu, Paulo, versículo 2, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixar circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Agora escute isso: vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e caístes da graça. Ou seja, se você se aferrar, se você se apegar a algo que dê a você uma ideia de que a perseverança não é lá essa ferramenta tão importante quanto o pastor Ebenezer está dizendo, preste atenção, você está se desligando de Cristo, você está abrindo mão da graça, você está decidindo viver sob o regime da lei, e aí, meu amigo, a morte de Jesus terá sido em vão para você. Nesta noite, eu gostaria que você levasse a sério, e muito a sério, o conselho da palavra: persevere, não desista, persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos parar, não podemos desistir, precisamos seguir em frente, encarando os nossos desafios
crendo no cuidado, na provisão, no livramento, na intervenção de Deus, a qualquer momento, a qualquer instante. Quero concluir a minha palavra lendo com você carta de Paulo a Timóteo, primeira desta vez, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Alguns darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está na sua Bíblia isso. Está na sua Bíblia. Nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas, sob a influência da hipocrisia de homens que, mentindo, tendo uma consciência insensível, influenciam homens e mulheres. O apóstolo Paulo vai dizer: eles proíbem os casamentos, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas essas coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça, com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. O apóstolo Paulo está dizendo a mim e a você: não ceda a influências de homens que estão a serviço da hipocrisia, mentindo, tentando dissuadir, tentando distrair você. Não ceda às doutrinas demoníacas, não ceda, não desvie o seu caminhar da fé. Persevere, vá em frente. Estamos olhando não para um objeto, uma instituição, um credo. Não estamos desafiando você a colocar os seus olhos num líder. A minha proposta nesta noite é: persevere olhando para Jesus. Aquele que caminha ao seu lado pode decepcionar você, Jesus não. Aquele que um dia até levou a você conselhos, apresentou você palavras importantes da parte de Deus, ele pode tropeçar e cair, ele pode inclusive ficar à margem do avanço, da peregrinação em direção à terra prometida. Ele pode, os seus olhos têm que estar em Cristo, os seus olhos têm que estar posto nele, em Jesus. Persevere. Nesta noite do último domingo de janeiro, dia 30 de janeiro, eu quero que você compreenda bem, que você guarde bem os conselhos dessa palavra. Prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Eu fui alcançado por Jesus para perseverar. Eu fui alcançado por Jesus, minha vida foi impactada e transformada por Jesus. Eu fui liberto, você foi liberta das drogas, do álcool, de uma vida desregrada, sem compromisso com Deus, para perseverar, para seguir em frente, diante daquilo que está proposto a você, pelo próprio Senhor Jesus. E chegar o instante em que você vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Guardei a minha fé.
O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, o fez inspirado por Deus. E essa carta, escrita da prisão, escrita sob dura, mas duríssima perseguição, injusta prisão, o apóstolo Paulo vai dizer aos seus leitores: eu ainda não alcancei nada, eu não alcancei nada, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, eu vou adiante, vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te oriente, que Ele te sustente. Janeiro, é apenas janeiro terminando. Persevere. A hora que a dificuldade bater a sua porta, a hora que as lutas, as tribulações cercarem você, apegue-se, segura nas mãos de Deus, mira, olhos firmes em Jesus e vá adiante. Persevere, não recue, não retroceda. A palavra nos diz: a minha alma não tem prazer nele. Nele quem? Naquele que retrocede, naquele que abandona a perseverança. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, por esse mês que encerramos com uma série de mensagens, convidando o teu povo, desafiando a tua igreja a perseverar. Somos chamados pelo Senhor a perseverar. Fomos alcançados pelo teu amor para perseverarmos. Somos, ó Deus, convidados, despertados pela tua palavra a perseverarmos até o fim, porque perseverando até o fim seremos salvos. Perseverando até o fim, ó Deus, agradaremos ao Senhor. A tua palavra nos ensinou mais uma vez que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, que recua, que não persevera. Fomos lembrados dessa verdade hoje mais uma vez. Pois bem, Deus, então que a tua igreja, que Lírio dos Vales, que cada família, que cada servo teu, que cada serva tua, que cada homem, que cada mulher, que cada jovem e adolescente da tua igreja tenha por bandeira perseverar na tua presença. Perseverar na tua presença, não retroceder, não olhar atrás, não se distrair, não se curvar, não se dobrar diante dos desafios, dos obstáculos, não, ó Deus, se dar por vencido diante das perseguições ou tribulações, mas confiado no Senhor, com os olhos no Senhor, avançar, ir em frente, entendendo o que o apóstolo Paulo acabou de nos ensinar esta noite. Instrua a tua igreja, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que a unção do Senhor nos alcance de maneira tal que com alegria perseveremos, que o azeite, que o tempero, que o sal da alegria possa temperar a nossa jornada em 2022 com a perseverança, com atitudes de perseverança, persistindo na intimidade, em buscar ao Senhor, em agradar ao Senhor, em servir ao Senhor com alegria e com gratidão. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te pedimos isto e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe.